comigo. Você tem medo de dentista? Gente, eu tenho pavor. Não é possível. Sério? Na verdade, assim, eu fui muito mutilada quando eu era jovem, né? Quando eu tinha 12, 13 anos. E aí eu tive muito problema, porque, gente, é sério, a odontologia do passado não é como a odontologia do presente, não, viu? A gente sofria muito, né? Então, assim, várias pessoas que são contemporâneas minhas, eu acredito que tenham essa mesma coisa que eu tenho, o pavor, o pane de estar na cadeira do dentista. Gente, não é fácil. Você tem também, Pangaré? Ai, não, eu demoro aí no dentista e acontece um monte de problema comigo. Quando eu vou olhar, o negócio tá babado. Eu já passei por... Minha gente, tratamento de canal nem me fala. É terrível, mas a odontologia se modernizou, muita coisa mudou. Hoje já tem o quê? Anestesia sem agulhas. Hoje tem as anestesias, por exemplo, as agulhas são cada vez mais fininhas. Antigamente, gente, você lembra, Pangaré? A agulha do dentista era desse tamanho, né? Era quando você ia lá pra anestesia, na hora que tu via aquela agulha ali dali, tu já se tremia todinho. Gente, eu peguei um trauma tão grande assim de mesa de dentista que eu juro pra vocês que toda vez que eu vou me tremendo todinho. Mas isso é porque é uma coisa do passado e a gente acaba ficando com esses traumas pra vida da gente. Mas o bom é que através da modernidade muita coisa tem mudado, inclusive o tratamento de canal, que já não é mais tão sofrido como era antigamente. Aí eu estou recebendo aqui o dentista Elton Linhares. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Elton. Isso que eu falei, de fato, é uma realidade, né? Antigamente, sim, a odontologia, ela era muito diferente, hein, doutor Elton? Bom dia. Bom dia. Realmente a odontologia, ela mudou bastante, né? Eu acho que tem que passar pela gente, pelos próprios dentistas tem que começar. Né? A gente mudar essa imagem que tem a odontologia. Eu vi você falando em relação à dificuldade que tinha. Eu tenho ainda hoje, acredita? Então tem que mudar. Inclusive eu tô aqui no processo de tratamento de canal, exatamente por conta disso, desse trauma que eu tenho, né, da juventude e que a gente acaba carregando pra gente. E hoje mudou muito. Então, assim, hoje a gente trabalha com, por exemplo, a sedação consciente. Né? Sedação consciente. Os pacientes são sedados, né? Aqueles pacientes ansiosos ou que têm muito medo. A gente faz uma sedação, né? A doutora Marcela, que trabalha comigo, ela é habilitada para isso, né? Com óxido nitroso e oxigênio. Terminado o procedimento, a pessoa sai tranquilamente. Sério, né? doutor Elton? Não, pois eu vou fazer meu canal. Vou continuar meu canal lá, porque eu vou dizer, não consegui passar da segunda sessão. Não consegui. Ontem mesmo eu fiz uma tomografia para ver, porque deu uma complicação lá, enfim, quando você chega no tratamento realmente do canal, é porque o negócio realmente está feio. Em muitos casos, inclusive, o dente já nem vai poder ser recuperado, né? Às vezes acontece isso, ou mudou também, doutor? Não, na verdade a gente sempre tenta ser conservador. Sim, o máximo possível, até onde der. O máximo possível. Se realmente não tiver como, a gente vai para o implante. Sim. Que é uma ótima solução em que não tinha antes. Sim. Mas a gente tem que tentar de tudo, né? Porque assim, depois do canal, depois de a gente tirar o dente, só tem um implante. Sim. Né? A prótese é uma opção. Mas hoje a gente busca mais o implante. Se não tiver a possibilidade de implante, vai fazer o quê? Pois é. Aí... Então a gente tem que sempre tentar tratar o canal. E mudou, cara. Tá bem melhor. Mudou muita coisa, né, doutor? Eu costumo dizer que nos últimos 10 anos a gente evoluiu mais que nos últimos 100 anos. Sim. Assim, foi uma evolução muito grande. Como eu falei, óxido nitroso, microscópio, a forma de tratar, a rapidez de tratar. Sim. Né? Porque antes as pessoas falavam assim, olha, eu fui 10 vezes para tratar um canal. Não, eu já fiz umas 4 sessões e aí começou só a aparecer alguns problemas, e aí eu já mentalizo aqui na minha cabeça, gente, o fato de sentar na cadeira do dentista e passar por tudo aquilo de novo. Aí eu já começo a mentalizar e aquilo ali já começa a me bloquear. E aí eu vou só prorrogando, e o negócio vai piorando. Então a gente tem que fazer realmente uma sedação. Não, eu vou ter... A sedação consciente é excelente. Você vai ficar tão relaxada que você vai sair
Eu vou agradecer Muito a minha bem. produtora pela pauta de hoje, viu? Porque eu sou prova viva, gente, de uma situação como essa, desse medo realmente, desse pânico que a gente muitas vezes carrega. Eu falo isso muito, como eu estava falando, dos meus contemporâneos, né? Sim. Das pessoas mais velhas. Hoje a modernidade é diferente. Hoje, por exemplo, a minha filha, ela senta na cadeira do dentista normal, meu filho também do mesmo. Já não é mais como era antes, porque era muito traumático. É o que eu falo assim para os pais hoje. A gente tem que colocar isso como cultura. Sim, né? como cultura. Eu não vou dizer que é excelente você sentar e não é um incômodo ir para o dentista, né? Porque é muito sensível você mexer na boca. Mas você transformar isso numa cultura, desde criança você levar e acostumar. Sim. Então a gente vai perdendo medo com o tempo. E acredito que os dentistas de hoje, não falando que os não tiveram a contribuição, os que já passaram, porque era outra odontologia, né? Então era outra forma. A gente está muito visado nessa questão mais humanista, né? Sim. De forma de tratar, da preocupação de você não causar um trauma. Sim. Mas inclusive o próprio mecanismo é diferente, né, doutor? Sim, como você falou, você passou aí 4 sessões, ainda está... Tem casos, sim, que a gente demora muito para tentar chegar ao melhor resultado. Mas a maioria das vezes é sessão única. Uma sessão única? Sério? Sim. Gente, eu lembro que antigamente... 1h30, 50 minutos. Eu tinha uma doutora, ela faleceu, a doutora Marlene. E aí, uma vez, ela fez um tratamento de canal no meu irmão. Eu acho que foram umas 10 sessões ou 12, eram muitas, né? E aí, cada vez que ele ia, eu digo, não vai acabar esse negócio não, não vai acabar esse negócio não, porque realmente eram muitas sessões antigamente, né? Tanto que quando eu descobri que eu estava com dente com problema aqui, que eu tinha que fazer um canal, eu fiquei horrorizada. Eu já comecei a mentalizar na minha cabeça, minha gente, quantas vezes eu vou ter que ir para o dentista e como é que vai ser essa situação? E quando o negócio complicou e quando o negócio, eu digo, fiquei doida. Aliás, eu tô assim ainda, viu, gente? Tá assustada ainda, né? Eu percebi que você estava falando. Mas assim, tem que mudar. As coisas mudaram, estão melhores. A gente tem a forma de tratar, né? Que o pessoal chama de agulhinha, que são as limas. Elas estão mecanizadas, então é através de um motor silencioso que a gente consegue tratar e terminar entre 50 minutos a 90 minutos, 1h30. A gente consegue. O que mostra ao paciente que algo está errado na boca e que pode vir a ser um canal é a dor. É aquela dor intensa, quando o dente começa a doer, aí você tem que se preocupar, porque muitas vezes a gente tem... Eu estou falando isso, gente, de uma odontologia do passado, tá? Algumas pessoas, assim como eu, têm esse pânico realmente de dentista. Aí fica prolongando a ida. Aí fica prolongando. Aí quando você olha, você começa a sentir uma dor insuportável, porque se tem uma coisa pior do que dor de dente, dói demais. Eu costumo dizer que o meu trabalho ele não é muito visto como uma parte estética, que está tão apelativa assim hoje, não de forma ruim. Mas as pessoas publicam, né? Sim, é complicado publicar o meu, porque o meu é meio invisível. Sim. Apesar de dar um alívio muito grande, justamente por tirar a dor. Sim. Porque a pessoa não dorme, a pessoa não trabalha, não faz nada. A pessoa não... Gente, a dor é algo assim realmente terrível. Sabe, quem tem dor de dente, quem sofre com dor de dente, sabe muito bem disso. E aí você vai ao dentista e descobriu que você precisa fazer um canal. E aí, muitas vezes, você fica naquele medo. Não precisa ter mais medo, viu, gente? Eu, inclusive, já vou agendar uma consulta aqui, porque isso que ele falou é muito interessante. Pode aliviar através do... A gente faz a medicação. Né? E o próprio tratamento em si que vai melhorar todo o quadro de dor que a pessoa tem. Em muitos casos, a primeira consulta, na primeira sessão já dá para fazer o canal, então? Sim, muitas vezes sim. O que acomete, o que as pessoas estão mais acostumadas em relação ao tratamento de canal é a dor, né? Mas a gente tem, o que preocupa a gente também é um caso mais avançado, onde a gente tem uma infecção. E vamos explicar
então para o pessoal que está em casa, doutor, o que é a endodontia mesmo? Como é que é feito o canal? Certo. Né? A gente tem até imagens isso. aí. O canal, a polpa, ela passa por dentro do dente, né? Onde tem as raízes. E aí o que a gente vê? Essa polpa que é composta por vasos e nervos, né? E por isso que da onde vem a dor. A gente faz basicamente a remoção dessa polpa e o preenchimento com outro tipo de material. A grosso modo, posso dizer assim, que a gente vai raspar e limpar essas paredes, o canal principal, e vai vedá-las depois. Isso é o canal, né? Depois certo. A gente tem que reabilitar a questão estrutural do dente, que muitas vezes está abalada. Não, o dente acaba abalando, né? Isso. E aí, em muitos casos, você tem que refazer o dente. Sim, né? Coroa, reabilitar, né? Como eu falo, reabilitar com uma coroa, uma prótese, para dar sustentação, função e estética. O tratamento de canal, se ele não for feito, quais são as consequências? A consequência pior é perder o dente. Mas antes disso, a gente pode passar por vários problemas, né? Uma infecção, por exemplo, que leva a um abscesso. Então, a gente tem que ter em mente hoje, essa é a nossa grande responsabilidade, que a boca ela faz parte de um sistema imenso, né? Do nosso corpo inteiro. Então, se a gente não tem saúde ali, a gente tem problema. Eu estou bem de saúde, mas é uma porta de entrada. Como se fosse uma porta de entrada para algum outro tipo de infecção. Para vários tipos, né? A gente tem comprovado hoje. Eu acho que eu li alguma coisa, viu, doutor, falando sobre a relação com o coração. Sim. Existe essa relação? Existe. E está muito próxima, né? A questão periodontal, por exemplo, com a questão de as bactérias, elas têm a forma de sair daquele local e habitar outros locais do corpo. A gente tem somente um sistema. E isso pode causar traumas, pode causar problemas no coração, como no pulmão. Grávidas podem ter problemas. Grávidas sofrem muito, sofrem, né? Eu lembro há uma mudança hormonal, Há uma mudança hormonal. Eu tenho uma amiga que engravidou e aí ela, acho que depois dos 40, e aí ela me ligou um dia desesperada, porque disse que depois da gravidez ela começou a sentir muita dor de dente. E aí eu disse, minha gente, a relação da grávida com o dente, o que isso tem a ver? E muda muito por causa dos hormônios, né? Tem uma questão hormonal que muda. Normalmente ela tem uma gengivite gravídica, como a gente chama, uma inflamação. Mas a gente tem que ter essa preocupação dela fazer o pré-natal odontológico também, né? Para saber se tem alguma coisa, como um canal para ser feito. A questão periodontal é de extrema importância para que a gente faça esse controle, que não tenha problema nem para a mãe nem para o bebê. Com certeza. Então é importante também as grávidas, eu vou até deixar aí esse alerta aí para quem está grávida, para procurar um dentista também, para fazer tudo direitinho. Aliás, e todas as pessoas, elas têm que procurar um dentista pelo menos uma vez por ano, né, doutor? A gente pede pelo menos de 6 em 6 meses. Pelo menos, né? Pelo menos. Porque eu acho que o controle é a parte mais importante. É fundamental. Hoje, né? A prevenção. Sim. Prevenir sempre é melhor do que você ter que tratar um canal ou qualquer outra coisa. Além da endodontia que você trabalha também em outras áreas da odontologia? Porque Trabalho. Hoje os consultórios odontológicos, eles estão também maravilhosos, viu, gente? Você vai num consultório odontológico, por exemplo, a gente está recebendo aqui o doutor Elton. Aí você chega lá e diz, doutor, mas eu quero botar agora uma lente. Aí agora eu já vou partir para um implante. Então, cada vez mais os dentistas, eles estão se especializando em áreas distintas, eu trabalho com equipe, na verdade, né? O que acontece? A gente está mais específico para ser melhor. Sim. Sei que às vezes isso causa, não, mas eu quero ser atendido por você nessa área. E assim, a gente tenta se especializar cada vez mais para dar um tratamento melhor. Então a gente trabalha com equipe onde tem periodontista, bucomaxilo, protesista, estética, pério, odontopediatra, uma equipe enorme para que a gente consiga, né, abranger todas as áreas e o paciente tá seguro ali. Hoje à noite, inclusive, tem programa Canal Saúde a partir das 22h30 aqui na Rede Meio Norte. Eu entrevistei uma dentista que ela trabalha com harmonização facial. E aí, gente, cada vez mais eu me apaixono pela odontologia. Por isso, porque vocês dentistas estão atuando assim
de diversas formas. E a gente está falando de cabeça, colo e pescoço, e vocês são capacitados para isso, né? Não querendo entrar nessa questão, né? Sim, mas assim, nós temos um amplo conhecimento, né, da anatomia, cabeça e pescoço. Sim. Nós somos habilitados para isso. Então eu acho super válido, sabendo que os dentistas que estão nessa área, eles precisam estar bem capacitados. Sim, muito bem capacitados. Tem que estar bem capacitado, tem que estar bem preparado, para que a gente tenha uma visão muito boa dessa área, né, para que a gente não abra um embate com os médicos, por exemplo. Sim. Eu acho que tem espaço, e dá para trabalhar. Mas eu acho que a gente tem que se preparar bem. Sim, com certeza. Tem que mostrar realmente o porquê que a gente deve ter esse espaço. E aí o importante é essa coisa que a gente estava falando do dentista, ele se especializar em determinada área, né? Porque quanto mais ele se especializa naquela área, quanto mais ele estuda naquela área, quanto mais ele vai em busca de novidades, né? E quanto mais ele se atualiza, mais ele vai se tornando melhor naquela área. Então eu acredito que não tenha nada melhor para um profissional, estou falando de uma forma geral, que trabalha na área da saúde, quando ele percebe quando ele sabe que ele tem feito a diferença naquela área, quando ele sabe que ele tem buscado capacidade, se capacitar, e quando ele tem buscado realmente essa melhoria para o paciente, porque eu acredito também, viu, doutor Elton, que muitas vezes vocês acabam tendo que ser mais ou menos uns psicólogos para a gente, porque vocês também têm que ter esse entendimento, vocês também têm que ter a paciência, porque não é fácil. Tem gente que faz confusão na cadeira do dentista, que dá vontade de levantar, que tem medo. Então, eu achei muito interessante isso que você falou, exatamente para dar esse conforto ao paciente. Você falou de uma coisa que eu achei interessante, porque assim, ó, muitas pessoas... Eu conversei com o doutor Moreira, ele é gastroenterologista, e aí... aquele exame que a gente tem que fazer, que é a endoscopia. Sim. Muitas pessoas realmente têm muito medo de fazer a endoscopia. Então, quando você tem uma equipe que é preparada, e aí lá também você toma aquela anestesia, que aí você relaxa, quando você ambiente. sai, o exame já está pronto. Então, a mesma coisa está acontecendo agora, e eu achei fantástico isso, esse avanço para a gente. Sim, a gente tem essa função meio de psicólogo muitas vezes, né? Porque assim, a gente sabe que hoje o estresse, ele incomoda muito, ele afeta muitas áreas da saúde. Então, às vezes a pessoa chega cheia de problemas e está afetando ali na questão da saúde bucal. A gente tem essa função de conversar, de tranquilizar e de colocar dentro daquele ambiente. Ai, pra gente, ficar bem. Melhor entrevista, viu? Olha, eu vou aproveitar e colocar o contato do Dr. Elton para você que está assistindo o nosso programa, para você que de repente está sentindo dor de dente, está passando por essa situação, ou para você que já faz um tempão que não vai no dentista, vou puxar aí na sua orelha, mas eu lhe entendo. Eu entendo, gente. Aliás, a gente tem que julgar ninguém. Não, jamais. Né, doutor? Né? Jamais. Porque às vezes, muitas vezes... Tem que tratar. Porque tem gente que chega aqui e diz assim, eu sou aquela que vou isso, né? Mas é difícil as pessoas assumirem que são medrosas. Eu assumo porque eu sou mesmo, gente. Eu assumo porque eu tenho esse trauma comigo mesmo. E eu não vou mentir que isso é uma verdade na minha vida. E eu tenho essa coragem de vir bem aqui falar na televisão e assumir isso para vocês. E eu sei que muitas pessoas que estão em casa se identificam comigo e passam pela mesma situação que a gente. Mas a gente não pode... deixar de ir ao dentista, deixar de resolver um problema, porque esse problema ele pode se tornar em algo muito pior, inclusive em alguma infecção que você possa vir a ter, ou algum tipo de problema que você possa vir a ter, e que vai comprometer outras áreas do seu corpo, e com isso pode inclusive trazer doenças sérias com riscos grandes, né? Então a gente faz esse alerta para você. Esse medo, como você fala, é normal ter medo. Então a gente tem que ir para perder esse medo, e as pessoas têm que ir porque depois pode se tornar uma coisa pior. Sim. Então a gente tem que tratar. Eu acho que o medo é contornável. Sim. O medo é contornável. Com tudo que eu acho que hoje tem, né? Esse tipo de anestesia, sedação, a medicação, tudo facilita. Eu vou tentar fazer isso aí para ver se eu perco esse medo. Obrigada, viu, doutor Obrigado, Elton? muito obrigado. Olha, eu acho interessante essa coisa do medo.